Amados irmãos, muito boa noite. Eu quero convidá-los a abrir o texto bíblico para o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Pastor João, eu tenho que confessar que nós não vamos adentrar o 14 ainda. Você já me conhece, né? E queridos e amados, a gente vai fazer então a porção final do capítulo 13 de João. E o Espírito Santo dirigiu para que nós pudéssemos então revisar então o texto que estudamos na semana passada, em virtude do grande desafio que nós temos como igreja de viver esse texto, de não somente conhecê-lo. E eu espero, e essa é a minha esperança, que esse texto possa ser uma grande realidade nas nossas vidas. Como acabamos de cantar, e foi tão emocionante o finalzinho agora, né? Cristo virá com amor, me levará ao temor, minha alma então verá vida real. E eu quero convidá-la para que vivamos essa vida. E esta é a realidade que acabamos de cantar, é a realidade que nós vamos ouvir hoje. Nesse período que nós chamamos os últimos tempos, ou os últimos dias, ou o escatom, dependendo de como a gente vai querer chamar, mas é o tempo muito importante entre a morte de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão, eventos que acontecem bem perto, morte, ressurreição e ascensão, até 2000 anos depois, a vinda do Senhor Jesus, quando Ele virá nos buscar, e nós acabamos de cantar, espero que seja a sua convicção, Cristo virá com amor, me levará ao temor, então veremos o que é vida real. Eu quero te convidá-lo a antecipar isso, a entrarmos nessa vida, que é a vida com Cristo, a vida com Deus. Então, João capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 31 até o 38, e vamos revisar alguns pontos e então seguir o texto até o versículo 38, se Deus nos permitir. O texto bíblico de João, no verso 31, capítulo 13, diz: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo agora a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Jesus partirá por um breve tempo. Esse tempo, a qual ele afirma aqui, é o intervalo iminente da sua morte e sua segunda vinda. E é o que nós vamos trabalhar até o capítulo 17. Nesse tempo que nós vivemos, eu vou chamar de um tempo de espera. Afinal, Cristo virá com amor. Nós aguardamos a vinda do Senhor. Seria tremendo se Jesus voltasse naquele momento. Mas é um tempo de espera. Mas não é uma espera passiva. Cristo, nesse tempo, nos oferece um conjunto de prioridades pelas quais deveriam pautar sua vida sob a direção do Espírito Santo. Ele nos deixa, então, uma
a um conjunto de prioridades. Prioridades estas que precisam ser não somente conhecidas por cada um de nós, mas vividas em cada família da nossa igreja. E na medida que adentramos no tempo do fim, onde os últimos dias a Bíblia afirma que são tempos difíceis, é vital para as nossas vidas, nossos filhos, e por conseguinte, nossa igreja também depende disso. Jesus preparou seus discípulos para deixá-los por breve tempo, e foi nesse momento que Jesus, que acabamos de ler agora, que ele comunicou aos seus discípulos a mais dolorosa notícia: ele partiria e eles não poderiam acompanhá-lo. Antes, não muito tempo atrás, no capítulo 6, alguns anos talvez, um ano, pouco antes, muitos já haviam abandonado Jesus por causa de seus ensinos. Os discípulos falaram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E muitos o abandonaram. E seus discípulos, Jesus já havia predito que o abandonariam em breve, mas agora ele choca os discípulos dizendo o que disseram aos judeus: ele partirá e os discípulos não poderão acompanhá-lo. Jesus iria para a cruz e caberia a ele morrer no lugar dos pecadores. Nenhum outro homem poderia fazê-lo, e ele precisaria fazer isso sozinho. Pedro aqui se enganou. Ele já havia tomado a sua decisão. Lá no capítulo 6, ele já disse que o seguiria. Na ocasião do mais duro discurso de Jesus, ele havia dito o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Mas apesar de sua decisão corajosa, ele precisaria entender que é apenas um seguidor de Jesus. Aonde Jesus iria, naquele momento, ele não poderia ir. Ele iria depois, mas não aquela hora. Naquele momento, Jesus iria para a cruz, entregar a sua vida no lugar dos pecadores. Talvez na mente dos discípulos havia uma incógnita: como Jesus pode nos amar até o fim? Foi assim que ele começou o capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, versículo 1, sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Talvez eles não entenderam. Como assim? Ele vai nos deixar. Quem ama permanece. Quem ama não abandona. Quem ama fica. Muitos pensam, a gente pensa assim. Talvez seja esse o pensamento deles. E nessa hora é que Jesus emprega uma palavra muito, muito carinhosa. Jesus, ele vê a aflição dos seus discípulos e emprega o termo filhinhos. É um termo bem aconchegante. Ele traz eles para perto. Viver sem Jesus é muito doloroso. A verdade é essa. É como o salmista disse, lá no Salmo 42, né? A minha alma anseia, a minha alma tem sede de Deus, minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Então, meus amados, aqui seria algo muito difícil para esses discípulos, assim como é difícil para nós hoje. Ele havia deixado o seu último exemplo ao lavar os pés dos discípulos, e agora, ele diz, daqui a algumas horas, eu vou caminhar até a cruz. Vou deixar algumas prioridades para vocês, na minha ausência. A ausência que nós sentimos hoje, de certa forma. Meu desejo, estudando esse trecho, é que Deus conceda que o que Jesus nos deixou seja uma verdade para as nossas vidas até que Ele venha. Nossas prioridades estão ligadas, e é preciso deixar isso muito claro, aos nossos relacionamentos dentro da comunidade dos seguidores do Filho. Essas prioridades precisam ser vividas na igreja, que é a comunidade de crentes reunidas.
E por meio da igreja, Deus derrama todo o seu amor. E dentro dessa comunidade de cristãos, esses relacionamentos devem ser moldados de acordo com os seus preceitos, resumidos num novo mandamento, também suas promessas, na sua preparação de um lugar, seu retorno e a sua volta, ou a sua vinda. E também suas provisões, que seria o ministério vindouro do Espírito Santo, a qual hoje é o nosso Consolador e a dádiva de paz que nós temos. Eu amo ser cristão. E nós precisamos colocar isso no mesmo pacote. Não podemos separar, como nós vamos ver, os preceitos de Deus. Não podemos separar das suas promessas e das suas provisões. Hoje nós vamos voltar e nós vamos permanecer no primeiro ponto. Os cristãos no tempo do fim devem viver seus preceitos. E a gente vai resumir todos os preceitos de Deus em um mandamento apenas, o novo mandamento. E aqui eu quero afirmar o seguinte: Jesus é o paradigma. Paradigma é uma palavra legal, é um modelo a ser seguido. Eu levei uns 10 anos para entender o que era essa palavra, né? O paradigma, o paradigma. É um modelo a ser seguido, pronto, né? Agora ficou bom. Então, um paradigma, então Jesus é um modelo a ser seguido. É quando você tem uma pessoa, você tem um modelo a ser seguido, e Jesus é um modelo a ser seguido de amor. Jesus é o paradigma de amor para uma vida extraordinária, não medíocre. Eu acho legal isso, porque eu não quero viver uma vida medíocre. Eu quero viver uma vida extraordinária. Eu quero ter vida real. E a vida real aqui não é uma vida de realeza, tá, pessoal? A vida real que cantamos é uma vida de verdade. Não é uma vida de fantasias, não é uma vida de ilusões. Não é uma vida de quando eu for rico eu vou ser feliz. E dessas coisas que a gente inventa por aí. É vida real. É vida na presença de Deus. É viver de verdade. E a gente fica oscilando, né, em viver porque tem esse temor, tem um monte de coisa, né? E a gente precisa voltar. Então, amar o próximo como a si mesmo não era um mandamento novo, mas uma prescrição da lei. A verdade é que o mandamento novo de Jesus precisa ser entendido. Jesus agora, ele dá esse novo mandamento, o versículo 34, ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E ele é um mandamento novo porque ele traz essa ideia de modelo. Esse é bem importante a gente entender que esse novo mandamento não é um 11º mandamento e nem um mandamento 618, tá? Ele é e nem um 3º mandamento, vamos assim dizer. Ele é um resumo de toda a lei, de toda a profecia. Ele é um resumo de todo o evangelho. Ele condensa a graça em um só mandamento. Vocês lembram que o Antigo Testamento, o Derek está aqui hoje, cadê o Derek? Levanta. Derek, não sei se eu falei certo, você vai me ajudar, né? O Antigo Testamento tem seus 617 mandamentos. 613, está aí. Então, corrigido por quem sabe, né? Então 613 mandamentos você tem na lei, ok? Ou nós chamamos de Torá, né? Então, o Antigo Testamento concentra os seus 613 mandamentos, que de certa forma podem ser resumidos em 10, nas duas tábuas da lei. E a gente pode falar esses 10 mandamentos, é muito bom entender os 10 mandamentos, né? Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de teu coração, né? Ou, vamos colocar, o Senhor Deus é o único Senhor. Assim, esse é o começo do mandamento. O Senhor Deus é o único Senhor, não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento. E é um mandamento que ele engloba, de certa forma, um mandamento muito amplo, né? Porque se você tem um Deus somente,
de certa forma você cumpre todos os outros. É a força para cumprir todos os 10 mandamentos, ou 613 mandamentos. Reconhecer que esse Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento. Quantos? O único Deus. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem do que está sobre o céu, e aí você engloba todo o cosmo, vamos assim dizer, todo o mundo. Né? Não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque Deus não pode ser representado por nada. Nada consegue representar quem Deus é. E Ele nos proíbe categoricamente, no segundo mandamento, de não fazermos imagens de escultura, nem as adorarás. De nenhuma forma. A adoração é voltada para o primeiro mandamento, ao único. Não terás outros deuses diante de mim. Pode ser os deuses grandes, deuses pequenos, pode ser até os deuses da Marvel, né? Não importa. Né? Nossa, é exemplo terrível, inclusive. Né? Então, mas não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. É só você colocar alguém assim, ó. Tá? Decorou? 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, mão na boca para falar de Deus. Especialmente porque as nossas palavras refletem muito testemunho. E nós, dentro do ideal de Deus, somos representantes de Deus nesse mundo, como criaturas de Deus. Então, se eu falo mal do meu irmão, se eu blasfemo o nome de Deus, eu estou no final das contas, envergonhando o nome dele. Então, é um mandamento muito legal. Todos são muito importantes. 4º mandamento. Cadê? Isso. Oh. Carol está me ajudando aqui. Isso é uma graça, querido. Então, está aí. Guarde o dia de sábado para o santificar. A ideia aqui, nesse mandamento, é a adoração ao Senhor. Como ele preza a adoração, está ligado ao primeiro também. 5º mandamento, honre o teu pai e tua mãe. Yes, sir, yes, sir. Né? Honre o teu pai e tua mãe. E esse é o único mandamento dos 10 que vem com promessa ainda. Ele traz a promessa para que te vá bem e vivas por longo período sobre a terra. E a bênção, especialmente no Antigo Testamento, era uma vida longa. Então, um mandamento muito importante, honrar o seu pai, sua mãe. Aí vem o 6º mandamento. Não, aí a gente foi para a segunda tábua, né? Não matarás, tá? Não matarás. 7º mandamento. Pegaram? Tan, tan, taran. Não, então, não adulterarás, né? Olha lá, você entrando lá na igreja. Não adulterarás, 7º mandamento. 8º, não furtarás, não roubarás. Isso mesmo. 9º mandamento, não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, não cobiçarás nada, né? E esses mandamentos, eles formam uma rede. Assim como a Torá forma uma rede de preceitos, vamos assim dizer, olha como o não dirás falso testemunho está ligado ao mandamento de não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Você tem os mandamentos de adoração, 1º e 4º, eles são todos interligados e eles funcionam como um bloco. A lei não pode ser dividida, a ideia. A lei é uma só. Quando você quebra a lei, Tiago diz, você quebra ela inteira. Não tem como guardar uma parte, não tem como guardar uma tábua da lei e não guardar a segunda. E você tem esses 10 mandamentos. Aí Jesus, ele resume esses 10 mandamentos em quantos? Em 2 mandamentos. E o escriba, que nós ouvimos, respondeu. Jesus havia formulado, ele provavelmente ouviu, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem 613, que pode ser resumido em 10, que pode ser resumido em 2
grandes mandamentos, e Jesus então condensa ele em um só. Ele pega os dois e traz em um. E diz, agora tem um novo mandamento. Não é mais como o velho, né? Amar o próximo como a ti mesmo, ainda que isso é ótimo. É, amem como eu amo. Ele se resume na pessoa de Jesus Cristo. Vocês devem amar, vocês são meus discípulos, vocês devem amar assim como eu amo. E esse é o desafio para a nossa igreja. Esse é o grande desafio que nós temos agora. Amar como Jesus ama. Esse é um novo mandamento. Somente aqueles que conhecem Jesus podem amar dessa forma. E por isso, na dinâmica do reino, preceito, promessa e provisão não são separados. Se Deus pede algo, é porque Ele capacita a fazê-lo. E aí a gente pode olhar um monte de outras derivações desse mandamento. A gente pode olhar em Efésios capítulo 5, ele diz, maridos, amem as suas esposas, como que? Qual é o padrão? Qual é o modelo de amar as esposas? O modelo é Jesus. Amem suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. As mulheres reclamam, né? Tem que ser submissa. Olha os homens. Olha o que sobrou para a gente. Eu tenho que amar como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ele morreu pela igreja, ele viveu pela igreja, ele sofreu pela igreja. Os homens são muito submissos também. Por isso que lá no começo ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres aos seus maridos, maridos às suas esposas. Como? Como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o padrão. Quando nós chegamos lá em Romanos, o apóstolo Paulo, que é o maior teólogo de toda a história da igreja, nunca foi superado. Ele diz o seguinte, porque ele tinha uma baita de uma ajuda, o Espírito Santo, né? Então, ele escreveu o seguinte em Romanos 13, abre lá, se você puder. E a gente vai tornar isso prático agora. Romanos 13, fala, pastor, tem que amar como Cristo ama. Então vamos lá. Já disse como isso deve acontecer na casa de vocês. Agora vamos olhar aqui. Ele diz o seguinte, uma derivação também. Não fiquem devendo nada, versículo 8 de Romanos 13. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então ele traz essa ideia de amar uns aos outros, na verdade, trazendo essa ideia de cumprir. Como fazer isso? Siga Jesus, seja um seguidor de Jesus, ame como Jesus ama. E esse é o motivo. Amar o próximo, então, é essa dinâmica. E a gente precisa entender que isso não vem de nós. Quem aqui tem capacidade de amar? Quem tem a capacidade de ser egoísta? O amor, ele é um fruto do Espírito de Deus. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então, o amor, não pense que vem de nós. As formas mais sublimes de amor ainda precisam estar baseadas no amor de Deus, para que ela seja verdadeira.
O amor de mãe é muito bom, mas pode ser muito perigoso se elas amarem seus filhos da forma errada. O amor de um marido, da esposa, para com seu cônjuge, pode ser muito perigoso. E ele pode, se você ama da forma errada, ele pode se transformar em ciúmes. E o amor não arde em ciúmes. O amor não se ensoberbece. O amor não se ressente do mal. Meus amados, a fonte de amor não somos nós. A fonte do amor é Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4:19. Né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que acontece quando a gente faz isso? Deus retirou de nós as nossas desculpas. Eu não consigo amar. Claro, é óbvio, quem consegue? Ninguém. Não é uma questão de conseguir ou não. É uma questão de se submeter ou não. É uma condição de ser amado. Quando você é amado por Deus, acabou, tem que amar. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Essa é a dinâmica. Não tem espaço aqui na nossa igreja para falta de amor. Tem falta de amor, óbvio, somos pecadores, não temos capacidade de amar, mas na medida que nós nos submetemos a Deus, aos seus preceitos, nós vamos escolher amar. Amor não é um sentimento, hoje eu estou amando minha esposa. Não, hoje eu estou amando minha esposa não porque eu estou sentindo isso, mas porque eu escolhi fazê-lo. E assim, o nosso amor não é um termômetro que sobe e desce, sobe e desce. Isso é desculpa esfarrapada. Não existe esse sobe e desce. Por quê? Porque nós temos um Senhor. Se você quer controlar a sua própria vida, vai ser subindo e descendo. Vai ser lá em cima, vai ser lá embaixo, vai ser lá em cima. Agora, se Deus controlar a nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida. Eu não tenho mais isso. Agora eu me submeto a Ele. Ele está dizendo para mim amar. Senhor, eu sei que é difícil, mas o Senhor me amou primeiro, então eu amo, então eu perdoo. Isso traz a nossa vida para um termostato. E os cristãos são muito assim. Os cristãos são bons para aprovação, é ou não é? Vem as provações, tem gente que vem as provações, desce, né? Ganhou um extra, né? Sobe. E fica vivendo essa dinâmica de, não, a nossa vida é um termostato, eu estou nas mãos de Deus. Ele cuida da minha vida. Ele segura a minha vida. Eu não pertenço a mim. Eu não tenho que me controlar. Eu tenho que ser controlado pelo Espírito Santo. Ele diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Assim como o vinho controla a pessoa, o Espírito Santo também nos controla. Ser cheio do Espírito, no final das contas, não é ter um êxtase espiritual. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. Isso envergonha você? Para mim, isso é minha glória. Quando o Espírito Santo me controla, eu falo, Senhor, obrigado. E Ele fala, não, você não vai para lá. Eu falo, tá bom, Senhor. Você vem para cá. Vamos lá, Senhor. Quando eu estou assim é bom. Dureza é quando eu quero ser rebelde, né? Deus fala, vai para lá. Não, Senhor, eu não quero. Ai. Sejamos então controlados por Ele. A gente bebe dessa fonte. E o novo mandamento é novo pelo seu exemplo. Assim como eu vos amei, Jesus amou os discípulos e os ensinou. Jesus amou os discípulos e os exortou. Então, amor não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. Amor é aquela coragem de falar, meu irmão, isso não está certo.
Meu irmão, você vê o que está acontecendo? Não, essa coragem de exortar. Eu exorto as pessoas, elas ficam bravas comigo. Mas a única razão que a gente tem é o amor. A única. Ele os exortou, ele os amou, Jesus amou os discípulos e os serviu. Jesus amou os seus discípulos e deu a vida por eles. Ele amou os discípulos e morreu na cruz por eles. E esse mandamento é novo pela sua exigência, que também vos ameis uns aos outros. Você tem que amar como eu amei, mas você tem que amar como o nosso texto diz, uns aos outros, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus não apenas deu a vida pelos discípulos, mas agora ordena que os discípulos amem uns aos outros, da mesma maneira que Jesus amou. E ele expressa essa ideia, em 1 João também, nisto conhecemos o amor, Cristo deu a vida, sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Tertuliano falou isso, lá no início da igreja, falou, olha como eles dão a vida uns pelos outros, e eles davam a vida mesmo, de morrer uns pelos outros. Talvez isso inspirou muita gente naquela época, porque João já é bem velhinho quando escreveu 1 João, isso aqui estava batendo na porta deles, a perseguição, o sofrimento. Então, meus amados, isso precisa acontecer essa semana. A gente precisa começar a trazer. Eu quero te convidar a tornar isso prático. Primeiro lá na sua casa. Não vem querer aqui, não. Começa lá. Começa amando lá. E aí você vem para cá. Não vai ter erro. Vai dar certo. Pode confiar na palavra do Senhor. Vamos amar uns aos outros como Cristo ama. E esse mandamento traz resultado. Jesus ensina que o amor é a apologética final. O amor é a defesa da fé, é o argumento decisivo, a evidência mais robusta de que somos seus discípulos. O discípulo é aquele que transforma suas palavras em ações. E seu amor e serviço sacrificial não há maior força evangelística do que a prática desse novo mandamento, o exercício do amor. Tem um monte de gente que fala do amor, mas eu quero ver o exercício do amor. Quando a igreja não vive ela mesma como um povo de irmãos, no qual, de fato, as pessoas se amam, se suportam, e aqui é dar um suporte, tá? Não é, tem que suportar aquele cara, não, é dar suporte, é ser o suporte um para o outro. Tá? Se perdoam, se auxiliam, se corrigem, no qual as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que no mundo. Então, sua palavra evangelística fica sem força, sendo permanentemente refutada pela realidade deplorável da igreja. A igreja é um farol nesse mundo. Se você não amar aqui, você vai ranger lá fora. E a gente vê tanta vaidade no mundo, de um querendo passar por cima do outro, de um querer ser melhor do que o outro, tem tanta vaidade no mundo, mas sabe o que é mais triste? É que também há muita vaidade na igreja, de querer ser melhor, de querer aparecer, de quem faz isso, de quem faz aquilo outro. Quando Jesus, preste atenção, ele pegou uma toalhinha, colocou no ombro e foi lavar os pés dos discípulos. E eu vejo muito esse tipo de discussão, de quem faz aquilo, de quem faz aquilo outro, quando esse não é o caso. Esse não é o caso. É estranho ter muita vaidade na igreja, mas note que há tão pouco serviço. Tem tantas áreas de serviço. Você dá conta, pastor João? A verdade? Não. A gente não dá conta. A gente tenta toda semana, mas tem mais serviço do que a gente dá conta. A gente falou, gente, precisamos de um pastor novo na igreja. Por quê? Porque a gente não dá conta, a verdade é essa. Aí vamos treinar o Léo, vamos treinar líderes. Por quê? Porque tem serviço. Então para com esse tipo de discussão e vai servir.
Para de ficar olhando quem faz aquilo, quem faz isso, quem faz o outro. Você não é a pessoa para fazer isso. O Espírito Santo é a pessoa para fazer isso. Ele distribui os dons conforme Ele quer. Não sou eu que distribuo o dom aqui. É Ele que faz isso. A gente simplesmente se submete ao Espírito Santo. Hoje eu procurei um meu dom aqui. Cadê? Está ali, ó. Não vi ele na entrada. Falei, agora eu vou ter que ler. Né? Vou ter que ler, né? Mas quando o vozeirão fala, né? Eu gosto, né, de ser servido dessa forma. Eu não vejo problema nisso. A gente precisa anotar isso, precisa acabar com a vaidade aqui. Tem muita gente que não faz nada, mas que quer ficar apontando os dons aqui. Por que você não simplesmente serve? Esse é o convite, se a gente quer ver esse amor em prática. É serviço, é servir. Né? E na minha experiência pastoral, agora abrindo aqui, eu percebo que as pessoas que mais reclamam muitas vezes, e mais são insatisfeitas, e mais isso ou aquilo, são as que menos contribuem. Já parou? Não sei se você concorda comigo, mas na minha experiência de vida, de 20 anos indo na igreja e 35 anos como crente, ou menos, 30, eu percebo esse padrão. Reclamar, menos. Quanto mais reclama, menos serve. Quanto mais serve, menos reclama. Não foi isso que Jesus ensinou? Você viu Jesus falando, ai, que absurdo, eu tenho que ficar lavando os pés aqui. Ele disse, você quer ser o maior? Quer ser o bam? Vai servir, cara. Pega o meu exemplo. Eu sou maior, eu criei o universo. Vamos servir. Vamos fazer isso. Vamos transformar esse amor em exercício do amor. E a frase de Jesus sobre quem não ajunta, espalha a verdade até hoje. Meus amados, o que as pessoas ganham em ficar reclamando ou fazendo essas coisas? Nada. Pegue uma coisa, se algo não está bom lá em casa, e acontece, eu trabalho para melhorar aquilo. Essa é a dinâmica da igreja. Se a minha família não está bem, eu sirvo. Não é ficar de braços cruzados reclamando. É serviço. É servir. E tem espaço, viu? A gente gosta de gente servindo. O nosso terceiro pilar da igreja é Deus quer cada crente da nossa igreja servindo. Isso faz bem para a gente. Quando a gente serve, é gostoso. Eu gosto, pelo menos. E a vida de comunhão em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, brandura, representa por si mesmo uma poderosa evangelização, um testemunho eficaz para um mundo carente de amor, que em suas aflições anseia por comunhão autêntica. Quando Deus se separou do homem no pecado lá, o homem ele é carente de comunhão, porque a gente foi criado para ter comunhão com Deus. De certa forma, a comunhão uns com os outros aqui, ela supre essa carência temporária de Jesus. E a gente precisa ter isso. Numa igreja dessas, torna-se visível que Jesus é verdadeiramente um Salvador e que Ele é capaz de ser o nosso libertador. Não há espaço para escravidão, para ficar no pecado a vida inteira, para querer se rotular de pecador a vida inteira. Não tem isso. Nós somos libertos em Cristo e a nossa comunhão é a prova disso, nos ajudando uns aos outros nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos nossos dons e assim por diante. Se há algo neste mundo solitário e fraturado que testemunha a transformação radical que Cristo faz, é uma comunidade ou uma igreja amorosa e unida de crentes. Meus amados, se nós nos unirmos em amor, o mundo inteiro vai ver. É visível, é o sinal visível de Deus entre nós. O discípulo de Cristo é conhecido pelo amor.
Não faz sentido para as pessoas ouvirem de nós acerca de eleição, regeneração, justificação e conversão, se elas não observarem em nós a prática do amor. Seguir Jesus é amar como Ele ama. E aí, eu espero que a gente ponha tudo isso em prática na nossa vida. E se Jesus é um modelo de amor na comunidade dos cristãos, Ele deve ser então o alicerce firme, onde construímos a nossa vida. Os discípulos aqui estavam atordoados e muitíssimo perdoados com a comunicação de que Jesus iria deixá-los. Eles haviam deixado tudo para segui-lo e agora eles ficariam sozinhos. Pedro, em nome do grupo, quer saber para onde Jesus vai. Versículo 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Ele não quer que Jesus vá sozinho, nem quer ficar órfão. Jesus dá a resposta que Pedro não queria ouvir: você não pode me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Agora não é a hora de Pedro acompanhá-lo até lá e morrer ao lado de Jesus. Isso será feito por pessoas bem diferentes de Pedro. Como Pedro não tem respostas muito satisfatórias, ele fica inquieto. E tem um monte de gente inquieta nesse mundo. Ele quer saber por quê. Ele faz: por quê, Deus? Por quê? Será que o caminho seria muito difícil? Será que a hostilidade seria muito grande? Então ele faz a declaração: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei minha vida pelo Senhor. Então faz questão de declarar sua profundidade, a profundidade de sua lealdade, prometendo-lhe: darei minha vida por ti. Pedro estava sendo sincero, mas estribado num fundamento tolo. Pedro não conhecia o próprio coração. Ele aqui engana a si mesmo. A presunção de Pedro leva a considerar melhor que seus pares, os outros discípulos, e achar que pode fazer algo por conta própria. E essa é a verdade que eu quero. Pedro está disposto a morrer por Cristo, mas a única coisa que conseguiria por conta própria seria atrair Jesus. E aqui fica esse fechamento do nosso texto. Nós não podemos viver por conta própria. Tem um monte de gente tentando resolver os seus problemas por conta própria, ou buscando no mundo como resolver os seus problemas. Não funciona. Não funciona. Não conseguimos resolver o problema por conta própria, por mais que você tente. O mundo já entendeu isso. Você assim não vai mudar mesmo. É ou não é o que o mundo diz? Esse é você. Você não vai mudar. Você não tem jeito. Você tem que se aceitar, né? Como você é. Você tem que fazer isso. É todo o tempo esse discurso, 24 horas por dia. Jesus está dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e eu creio nisso. Não tem espaço. Não aceite os rótulos que eles dão para vocês. Aceite um rótulo apenas: salvo por Jesus Cristo. Redimido, resgatado, transformado por Cristo. Talvez você tenha um monte de dificuldades, não há problema nenhuma, eu também tenho. Não importa. Alguém falou para mim lá na escola: pastor, você é TDAH. Falei: eu sou cristão. Não há problema nenhum, gente. Quero saber disso, cara. Se eu sou hiperfocado ou se eu sou multifocado. Eu tenho um autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, e é para lá que eu olho. Posso ser o que for. Uma coisa eu sei: se TDAH ou não, não importa tanto. Mas uma coisa eu sei: pecador eu sou, né? Sou pecador para valer. Isso me gera um monte de problemas, né? E aí você pode escolher qual deles, né? Não há problema nenhum nessas coisas. O que nós precisamos é falar: opa, peraí, Jesus me transformou ou não? Jesus mudou a minha vida ou não? E a gente vai lidar com os problemas que for, não importa quais sejam eles.
sejam grandes, sejam pequenos, sejam emocionais, sejam psicológicos, sejam físicos, seja uma doença, seja um câncer, seja o que vier nesse mundo caído, seja as nossas dúvidas, seja as nossas incompreensões, seja a nossa imaturidade, não importa. Cada passo que a gente dá tem que ser um passo na direção de Jesus, na certeza de que eu estou mais perto dele, na certeza que eu estou vivendo mais isso. Pedro aqui queria se resolver por conta. Jesus falou: filho, por conta, a única coisa que você vai conseguir é me negar 3 vezes, antes do galo cantar. E tem muito galo cantando e você não está ouvindo, é ou não é? Todo dia de manhã tem galo cantando aí, e você, ouça, eu dependo de Jesus para viver, eu preciso dele hoje. Se eu vou amar, não vai ser o meu amor, vai ser o amor de Jesus primeiro em mim, para que eu possa amar. Se eu vou perdoar, porque eu fui perdoado por Jesus. Se eu vou servir, é porque eu sou servido, e essa é a dinâmica da minha vida. Eu vou dizer para vocês, eu sempre falo isso. Antigamente, eu tinha que cuidar da minha vida, porque se eu não cuidar, né, pastor, quem que cuida? Quem já falou isso para mim aqui? Não, né? Ô, pastor, se eu não cuidar da minha vida, quem vai cuidar? Eu tenho que me garantir, pastor. Eu falei, gente, entenda a dinâmica. Jesus cuida de nós, e a gente está livre para cuidar dos outros. Você não precisa ficar com essa preocupação. Você não precisa ter essas garantias. Ele prometeu que vai cuidar de você. Se você viver seus preceitos, suas promessas e sua provisão, eu te garanto, não vai faltar nada na sua vida. E você vai ser a pessoa mais feliz no escatom, ou no tempo final, ou nesse tempo de espera. Promessa dele. Então concluo dizendo o seguinte. Só um detalhe. Pedro I terá que percorrer praticamente sua vida inteira no serviço do Senhor, até que no final virá também a sua cruz. E é isso que Jesus fala para ele: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Jesus, ele vai sozinho para a cruz, mas ele já foi, agora vamos nós. Cada um tome a sua cruz e siga-o. É isso que a gente vai fazer. Agora é o momento. Pedro não poderia morrer no lugar dos pecadores, Jesus fez. Mas nós podemos viver para Jesus, como seguidores dele. E a gente vai seguir isso a nossa vida inteira. Não espere que o cristianismo é um mar de rosas. O cristianismo é uma cruz que nós carregamos. E diz a tradição que Pedro, lá no capítulo 21, a gente vai lembrar disso, vai ter um sermão só disso. E no capítulo 21, Jesus fala: você vai me seguir até a cruz. Você pediu a cruz, você vai ter. Diz que no dia que Pedro ia ser crucificado, porque ele também foi, segundo a tradição, ele falou só o seguinte: por favor, eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma de Jesus. E crucificaram ele de cabeça para baixo. Nós também podemos, porque Jesus já fez. Então a conclusão agora sim, diante dos privilégios, devemos agir com humildade. Humildade sempre. A gente está querendo criar essa comunidade. Não é vaidade, é humildade. A recompensa não vem dos aplausos, a recompensa vem do Filho, servo bom e fiel. Entra no gozo de teu Senhor. Diante da contaminação do mundo, um mundo cheio, não vou poder falar agora, de tantas coisas, necessitamos de purificação constante. Purificação constante. Nosso controle, o que nós vemos, o que nós colocamos dentro da nossa casa. Purificação constante, consagração de vida. Diante da vaidade do mundo, reforço aqui, precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. Diante da eternidade, do destino da nossa alma, precisamos vigiar para não cair no abismo da hipocrisia.
diante dos desafios da obra, devemos amar uns aos outros. E diante das provas da caminhada, devemos depender totalmente do Senhor. Maneiras um pouquinho práticas de nós estarmos vivendo esse amor. Me ajude, escreva para mim. Quando você falar, pastor, aconteceu algo aqui, hoje na minha casa, onde o amor de Deus foi derramado na minha vida, me dá um encorajamento. Me ajuda a saber que você está lutando comigo, porque vai ser a nossa luta essa semana. Para que quando a gente chegar aqui domingo que vem, a gente possa estar transbordando de amor uns pelos outros. E é assim que nós vamos vencer a batalha, amando uns aos outros, como Cristo nos amou. Oremos.